A história de Rispa é narrada no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículos 1 ao 14 da Bíblia Sagrada. Ela era uma mulher que viveu durante o reinado do rei Davi em Israel. Para entendermos melhor o contexto dessa história, é importante revisitar alguns eventos e entender a situação em que Rispa se encontrava. Para quem não me conhece, meu nome é David Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal. E já te convido a se inscrever no canal para você receber em primeira mão conteúdos edificantes para a sua vida. No reinado do rei Saul, pai de Jonatas, houve conflitos e desobediência ao Senhor, resultando em consequências severas para o reino de Israel. Após a morte de Saul e de seus filhos, incluindo Jonatas, Davi foi ungido rei de Judá e posteriormente de todo Israel. Durante o seu reinado, Israel enfrentou uma terrível seca que durou 3 anos consecutivos. O povo interpretou essa seca como um sinal da ira de Deus e buscou entender a causa dessa calamidade. Davi então procurou o Senhor em oração para obter respostas sobre a seca que afligia a terra. Deus revelou que a seca era uma consequência dos pecados cometidos por Saul e a sua casa contra os gibeonitas. Os gibeonitas eram um povo que habitava a terra de Canaã e havia feito um acordo de paz com Israel durante o tempo de Josué. No entanto, Saul desobedeceu esse acordo e tentou exterminar os gibeonitas, causando uma grande injustiça e derramamento de sangue. Como resultado, os gibeonitas buscavam justiça e reparação por esses atos, pedindo a Davi que entregasse 7 homens da casa de Saul para serem enforcados como forma de expiação. Davi concordou com o pedido dos gibeonitas, mas tomou uma decisão compassiva em relação a Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul. Davi havia demonstrado bondade para com Mefibosete anteriormente, concedendo-lhe um lugar de honra em sua mesa e tratando-o com grande cuidado. Por isso, ele decidiu poupar a vida de Mefibosete, protegendo-o dos gibeonitas. Os 7 homens escolhidos foram entregues aos gibeonitas, que os enforcaram durante a colheita da cevada no início da estação de chuvas. A execução dos homens era uma forma de restaurar a justiça e buscar a reconciliação entre Israel e os gibeonitas, que haviam sido prejudicados pelas ações de Saul. Aqui é onde a história de Rispa começa a se desenrolar. Rispa era mãe de 2 homens executados, chamados de Armoni e Mefibosete. Sua dor e angústia eram inimagináveis, pois ela havia perdido seus filhos de forma trágica e injusta. Após a execução dos homens, os corpos foram deixados expostos à mercê do tempo e dos animais selvagens, sem o devido respeito e sepultura adequada. Isso era uma prática humilhante e desonrosa, pois o sepultamento digno dos mortos era uma questão de grande importância na cultura daquela época. No entanto, em vez de se entregar ao desespero, Rispa decidiu fazer algo extraordinário. Ela não permitiu que seus filhos fossem desonrados, nem mesmo após a morte. Com grande coragem e determinação, ela montou uma vigília ao lado dos corpos de seus filhos para protegê-los dos animais selvagens e das aves de rapina. Dia após dia, Rispa permaneceu ao lado dos corpos, enfrentando o sol escaldante, a seca e todas as dificuldades que surgiam. Sua determinação e resistência diante da adversidade são um testemunho do amor incondicional que nutria por seus filhos. Sua dedicação maternal é um exemplo inspirador de coragem e devoção. A notícia do ato de Rispa chegou aos ouvidos do rei Davi, que ficou profundamente comovido e impressionado com sua atitude. Ele reconheceu a nobreza de seu gesto e a importância de honrar a memória dos executados.
Diante disso, Davi decidiu agir. Ele ordenou que os corpos dos homens fossem retirados da colina onde estavam expostos e sepultados junto ao resto de Saul e de seu filho Jonatas, em uma sepultura digna. Davi queria dar aos homens a honra que mereciam e demonstrar respeito por sua mãe, Rispa. A história de Rispa é uma lição de amor incondicional, coragem e perseverança. Ela nos ensina a importância de honrar a memória daqueles que perdemos e a lutar pelos nossos princípios, mesmo diante das adversidades mais difíceis. Rispa é uma figura icônica na Bíblia Sagrada, cuja história continua a ressoar através dos tempos. Sua dedicação maternal é um lembrete poderoso do poder do amor e do sacrifício das mães, e sua coragem nos inspira a enfrentar os desafios da vida com fé e determinação. Além disso, a história de Rispa também nos lembra da importância de buscar a justiça e a reconciliação em nossas relações com os outros. Os gibeonitas buscavam justiça pela injustiça cometida contra eles, e Davi agiu de forma compassiva, reconhecendo a importância de honrar a memória dos homens executados. Assim, a história de Rispa nos convida a refletir sobre a história do cuidado e respeito para com os outros, especialmente aqueles que são vulneráveis e desprotegidos. Sua dedicação maternal e sua coragem diante da adversidade são um exemplo inspirador para todos nós, desafiando-nos a agir com compaixão, respeito e integridade em todas as circunstâncias de nossas vidas. Sua história é um lembrete poderoso do valor da vida humana e do amor incondicional que nos une como seres humanos.